Então, pessoal, agora a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula e vamos ver alguns aspectos importantes, né, desse trabalho psicopedagógico. Então, entre os diferentes aspectos que precisam ser considerados ao longo de um atendimento psicopedagógico, seja institucional ou clínico, destacam-se alguns que necessitam de atenção, tais como o momento do diagnóstico, a anamnese, a elaboração de hipóteses e a análise do processo de construção da lectoescrita. O que vem a ser essa lectoescrita? É a habilidade adquirida pelas crianças de poder ler e escrever, tá? Então, para quem não sabe, a lectoescrita é isso, tá bom? Então, o processo diagnóstico caracteriza-se como os primeiros encontros nos quais se interage de forma mais direta com o sujeito encaminhado, né, com o aluno, e com sua família, procurando conhecer mais detalhes da sua história. Porém, não é um momento fechado, né, que tenha como objetivo ali só de atribuir um rótulo àquele paciente, né, àquele sujeito. Então, há diagnósticos como transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, autismo, entre outros, que não podem ser dados por um especialista em psicopedagogia. Porém, esse especialista, ele vai o quê? Ele vai sugerir para a família que procure um profissional mais especializado, né, nessa área, que possa ajudar melhor esse paciente, como um psiquiatra ou um neurologista, que possa avaliar e realizar um diagnóstico mais aprofundado, né? No caso das crianças, né, o neuropediatra, certo? Então, o especialista em psicopedagogia deve sempre realizar os encaminhamentos que julgar necessários, mencionando sempre que há outras questões que também atrapalham a aprendizagem desse sujeito, né, desse paciente, e que só podem ser avaliadas por outro profissional habilitado. Então, por isso, é muito falado sobre parcerias, né, nos atendimentos psicopedagógicos e também no trabalho interdisciplinar, né, que vai englobar, vai reunir profissionais de diversas áreas, né, para se chegar ao X da questão, né, ao que deve ser feito, ao tratamento adequado para esse paciente, né, para esse sujeito. Então, na medida em que o trabalho interdisciplinar é fundamental na ação psicopedagógica, é importante também conhecer as ferramentas que existem e são usadas pelos outros profissionais envolvidos, tá? Então, é importante até mesmo para saber atender adequadamente, né, quando se recebe o diagnóstico, tá bom? Então, não significa que se possa utilizar essas ferramentas, né, que os outros profissionais estão utilizando nos seus atendimentos, né, já que algumas ferramentas elas são de uso exclusivo daquele profissional, né, do psicólogo, do pediatra, do fonoaudiólogo, do médico, enfim. Mas é bom conhecer para quando o psicopedagogo for fazer seu atendimento, ele já saber o que está sendo trabalhado, né, com os outros profissionais para ele adequar o seu atendimento de acordo com as ferramentas que já estão sendo utilizadas, né, no tratamento desse sujeito, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso próximo slide.
o diagnóstico psicopedagógico necessita concentrar-se nos processos de aprendizagem. Esse momento não pode estar focado apenas no sujeito, mas em todas as relações que ele mantém, seja na família, na escola ou no grupo de amigos, dentre outros, né? Então, o diagnóstico é sim um momento no qual se pode iniciar o levantamento de hipóteses sobre como e o que o sujeito aprende, né? Bem como o que impede esse sujeito de aprender, tá bom? Nesse momento, já se inicia também o tratamento, certo? Então, quando se analisa a situação desse sujeito, precisa se propor desafios de superação, para que novas hipóteses possam ser levantadas e questões já possam ser resolvidas, né? Já possam ser superadas. Então, não há uma separação mais, como que eu posso dizer, mais rígida entre o período do diagnóstico e o do tratamento, certo? Então, ao iniciar esse diagnóstico, já pode estar começando o tratamento, certo? Então, ao longo de todo o processo do diagnóstico, é importante ser realizada uma entrevista de anamnese, que é essa entrevista. Essa entrevista se constitui numa técnica de investigação e análise, né, a partir da retomada da história de vida do sujeito, que pode ser tida através de uma conversa com a família, certo? Então, ela é utilizada, essa anamnese, para auxiliar a compreender o funcionamento familiar, no sentido de se observar como o sujeito é visto por esse grupo, qual é o seu papel ali dentro da família, como veem e como compreendem a situação desse sujeito ao longo da vida e como descrevem a dificuldade de aprendizagem, né? Assim, fala sujeito porque não é só a criança, né, que apresenta essas dificuldades de aprendizagem, adulto também. Então, possa ser que a pessoa só vai procurar resolver essas questões, né, um tratamento, um profissional adequado já na fase adulta, né? Então, por isso é que trata-se como sujeito, né? Porque nem sempre é a criança, nem sempre é o aluno que está indo atrás do psicopedagogo, tá? Então, vamos aqui para o nosso slide. Então, estamos vendo aí no slide, a anamnese auxilia o especialista em psicopedagogia a compreender o processo de aprendizagem do sujeito em diferentes momentos de sua vida. Por isso, suas perguntas devem se centrar mais no como do que no quando. Como, por exemplo, como foi que ele começou a andar? Como foi que ele aprendeu a falar? O quando traz uma questão mais relacionada com a temporalidade, o que tem importância, mas não tanto em relação ao processo de cada aprendizagem. Então, a elaboração de hipóteses sobre como o sujeito aprende e o que o impede de aprender é de suma importância, né? Tem uma grande importância para o atendimento, pois é a partir dela, né, a partir dessa elaboração de hipóteses, que a ação do especialista em psicopedagogia é planejada e organizada. Então, ao longo de todo o tratamento, as hipóteses elas são elaboradas, elas são resolvidas, né, elas são superadas e elas são redefinidas. E a partir da superação de uma questão, outra questão pode ser elaborada pelo especialista em psicopedagogia, pelo psicopedagogo. Então, é significativo sempre partir do que o sujeito sabe fazer, o que conhece, aquilo no que tem sucesso ou não, né? Além de reforçar suas possibilidades,
com essa perspectiva, também se consegue, muitas vezes, observar e analisar as estratégias utilizadas e vai também ajudar a usar, né, nas situações de dificuldades. Então, vamos aqui para o nosso slide. Outro aspecto importantíssimo, né, outro aspecto relevante, tem relação com as inúmeras vezes em que os especialistas centram a investigação psicopedagógica na leitura e na escrita, quando o encaminhamento ocorre devido a uma dificuldade nessa área. Porém, é preciso sempre lembrar de também analisar questões relativas ao pensamento lógico-matemático. Então, várias vezes recebe-se dos educadores a avaliação de que o sujeito domina as questões relacionadas ao conhecimento matemático, mas o que ele consegue fazer são apenas cálculos mecanizados, né, sem compreensão. E a construção do pensamento lógico-matemático é estruturante da construção da leitura e da escrita, né? Ou seja, são a base para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a testagem do nível de leitura e escrita precisa ser realizada juntamente com a observação, pois é importante observar as estratégias que o sujeito utiliza para ler e escrever a sua própria produção, certo? Então, como eu falei para vocês, também no início, né, que a presença do psicopedagogo dentro do ambiente escolar é de suma importância, é imprescindível, porque ele vai colaborar com a qualidade da educação e promover um ambiente pedagógico que vai atender às necessidades dos alunos em seu percurso de aprendizagem. E não só dentro do ambiente escolar, né? Como a gente já viu que o psicopedagogo pode atuar em diversas áreas. Então, é muito importante a presença desse especialista, desse profissional nas diversas áreas e em todas as fases, não só para diagnosticar, né, os pacientes crianças, né, mas também já na fase adulta, na idade mais avançada, certo? Porque tem pessoas que passam uma vida com questões educacionais, né, problemas educacionais e de leitura, de escrita, de cálculos e não conseguem resolver, né, porque não procuram especialistas adequados, né? Então, o psicopedagogo, dentre toda é mais um dos profissionais adequados para diagnosticar e buscar soluções para esses problemas, né? Problemas educacionais de aprendizagem, certo? Então, não importa o lugar de atuação do psicopedagogo, o que fica claro é a extrema importância do profissional no atendimento às necessidades das pessoas com distúrbios de aprendizagem, certo? Então, não pode ser substituído por o pedagogo ou pelo psicólogo, porque a abordagem do psicopedagogo não é uma simples mistura, né, desses campos de saber. Possui um centro teórico e prático próprio da psicopedagogia, certo? Então, cada área tem a sua função e quando você é só pedagogo, você não sabe como você vai atuar como um psicopedagogo sabe, né? Porque o psicopedagogo, ele se especializou para aquilo, certo? Então, ele sabe exatamente as ferramentas que ele deve utilizar para atuar em determinadas situações e resolver determinados problemas, certo? Então, aqui a gente termina essa nossa videoaula.